Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Todos nós, ainda, na maioria ainda encarnados, que nós possamos, Senhor, aproveitarmos as lições do dia e procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão Celi Machado. Uma boa tarde para todos nós. Está desligado. Hã? Está desligado. É verdade, agora liguei. Que a gente aproveite bastante, né? Os ensinamentos da doutrina. Nós estamos nesse capítulo da vida espírita. E eu tenho dado muita atenção na hora de estudar a esse capítulo, porque nós estamos, assim, né, que eu vou dizer, mesclados, talvez não seja a palavra, mas nós estamos talvez invadidos aí por uma quantidade de psicografia relatando a vida espírita. E às vezes, quando a gente lê alguma coisa, a gente fica assim, apavorado. Porque, ora, é algo que nós não podemos constatar agora, na vigília. A gente conhece, mas está temporariamente aí, né, esquecido aí, neutralizado, para que a gente possa ter a oportunidade no plano da matéria de resgatar nossos erros, né, nossas falhas, fazer o que devíamos ter feito e não fazer mais o que não devíamos ter feito. Então a gente precisa desse tempo, né, desse descanso mental aí de todos os nossos conhecimentos sobre a vida espírita, para que a gente possa ter realmente uma oportunidade nova aqui na Terra. Então, é claro que nós já conhecemos, mas em vigília, né, na atual encarnação, enquanto estamos nessa personalidade, a gente não lembra muito. E aí, não é muito difícil, né, a gente se deixar levar por determinadas psicografias que a gente lê. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou atacando este ou aquele espírito que escreve isto ou aquilo. Não é esse o meu papel. Eu estou aqui para divulgar a doutrina espírita, a codificação de Kardec. E se somos, entre aspas, kardecistas, é ali que a gente tem que aprender o espiritismo, é com Kardec. E vamos também analisar outro fato. Kardec não foi apanhado de surpresa na encarnação do professor Hipólite, que até tinha méritos para isso, para decodificar a doutrina espírita. Não foi assim, né? Kardec foi preparado por várias encarnações para que ele elaborasse esse trabalho grandioso que era trazer para nós as respostas àquelas perguntas que a gente sempre fez desde que estamos aí no mundo, mas que vinham muito assim cheias de superstições e crendices. Então, ele responde na codificação de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. São questões importantes e ele responde isso, e a codificação traz com tanta lógica, né, com tanta clareza isso, e é por isso que louvamos aqui o que Kardec escreveu, porque nem foi dele. Kardec não recebeu mensagem direta dos espíritos. Kardec não foi esse tipo de médium, né, psicógrafo. Ele codificou. A gente já contou isso aí em outros momentos dos nossos encontros aqui. Como foi essa codificação? Que trabalho que Kardec teve
numa época que não tinha a facilidade que nós temos hoje com a tecnologia, uma carta demorava para chegar. Ele espalhou cartas com as perguntas por cerca de 1.000 centros espalhados no mundo todo. Mas o espiritismo já era mais ou menos conhecido dos ingleses, porque na verdade lá já existiam centros mediúnicos na Inglaterra. Não tinham esse nome, não era completo como Kardec trouxe. Então a obra de Kardec é algo assim admirável. Ele não foi pego por acaso aqui na Terra assim, vou escolher esse aqui e ele vai receber as mensagens, decodificar as mensagens de médiuns. Não foi assim. Ele veio sendo preparado há muitas encarnações antes de ser professor hipólite. E numa delas, ele teve o nome de Allan Kardec. Esse nome, Allan Kardec, foi sugerido pelos espíritos que ditaram a codificação para Kardec. E sugeriram a ele que ele pusesse o nome de Allan Kardec, usasse esse pseudônimo, porque foi a encarnação que ele ficou pronto para esse trabalho que ele tinha que fazer. Kardec fez parte, né, de muitas outras filosofias preparatórias. Olha, ele, segundo, né, alguns, que também a gente não pode afirmar tudo a respeito do que dizem de Kardec, né? Inclusive já tem aí alguém falando que ele está encarnado, né, Renato? Pois é. Aí a gente fica imaginando, poderia, haveria algum impedimento? Não, mas qual a utilidade? O que ele vinha fazer agora aqui? Qual a utilidade de Jesus, por exemplo, vir para cá agora? Para quê? O que ele tinha que fazer, ele já fez. E Kardec também, né? Nada impediria, mas não haveria utilidade para ele vir para cá ensinar o quê? Se a gente nem aprendeu ainda o que Moisés ensinou, né? Os 10 mandamentos a gente nem conhece. A gente só conhece o resumo que Jesus fez e não pratica, né? Então, não haveria utilidade, né? Mas aquela citação de que a alma dorme no mineral, não é? Se agita no vegetal, acorda no animal e desperta no homem, isso não é de Leon Denis, não. Ele escreveu nos livros dele. Isso é dos druidas. Vocês procurarem alguma coisa da filosofia druida, vocês vão encontrar isso lá. Talvez com umas palavras um pouquinho diferentes, mas a essência é essa. E ele foi sacerdote lá, né, naquele tempo. Quer dizer, ele foi um homem, uma alma, né, não um homem, mas uma alma, um espírito tão preparado, tão preparado. Não vamos comparar Kardec com as almas, os espíritos que desencarnam e vão para a espiritualidade e começam a psicografar coisas que não estamos dizendo que não sejam verdadeiras. A alma, ela plasma muita coisa que ela quer, ela vê o que ela quer, ela entende o que ela quer. Não é assim no plano material? Não é assim? Quando a gente está numa discussãozinha com alguém, a gente tenta explicar para a pessoa e a pessoa não quer ver e não quer entender, né? Também na dimensão dos espíritos acontecem essas coisas. Que a alma, ela não se torna sábia porque desencarnou. Se ela for um espírito pseudo-sábio, se for um espírito nessa situação inferior, ela vai continuar assim até ela aprender, até ela melhorar. Então nós não podemos comparar Kardec com nenhum outro espírito que vem psicografando e dando notícias da dimensão espiritual, porque nenhum deles teve o preparo que Kardec teve. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu não estou aqui procurando desacreditar nenhum deles, porque eu não acredito que nenhum deles estejam mentindo. Estão apenas dando a conhecer aquilo que entendem, aquilo que veem, da maneira que entendem e interpretam. Então, é muito diferente. Por isso, eu estou falando isso por causa desse assunto hoje, que são mundos transitórios. Isso aqui não é muito fácil de entender e muito menos de passar.
Eu até peço desculpas se eu não conseguir passar na essência. Isso aqui a gente vai voltar, vai novamente falar a respeito do assunto e discutir a todos que estudam o Espiritismo, que tragam para mim também interpretações próprias, se não tiver de acordo com a minha, que isso é importante. Nós estamos aqui estudando. Eu não estou aqui ditando nada, eu estou passando a doutrina espírita e, infelizmente, em alguns momentos eu tenho que interpretar. Mas, às vezes, a minha interpretação pode não ser a melhor, né? Pode ter gente muito mais lúcida aí, né? Que tem uma interpretação melhor. Mas que é certo, que a gente aprende a codificação, que a gente aprende Espiritismo com a codificação, isso é real, né? Então, não estamos diminuindo nem desmerecendo nenhum deles que tenha feito esta ou aquela psicografia, porque isso seria um desrespeito, e eu não estou aqui para desrespeitar nem encarnado e nem desencarnado. Apenas pedindo um pouco de critério ao ler, porque da mesma maneira que tem muita coisa certa, tem muita coisa que não está de acordo com a doutrina. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que não está de acordo com a doutrina. E se nós estamos estudando Kardec, não é? Alguns espíritos, inclusive, recomendaram isso para a gente. Um deles, Emmanuel, que fez essa recomendação. Se encontrarem em algo que eu tenha escrito que não esteja de acordo com Kardec, fiquem com Kardec. Mas ele colocou aí a sua opinião. Mas eu me dou o direito de pensar dessa forma e interpretar assim. Ele disse isso, está escrito no Consolador. Eu tenho e posso trazer para vocês verem. Está lá. Não é em todas as edições, não, mas eu tenho a edição que tem isso. Porque ele foi questionado sobre almas gêmeas, no sentido de cada ser tem o seu par eterno, e a codificação nega totalmente isso. Tirando a codificação, a lógica nega, porque todo o conteúdo da questão evolutiva, da questão de se alcançar a liberdade plena e o bem maior, não está de acordo com uma alma que nos complete, porque teremos que ser inteiros para isso. Teremos que ser inteiros para alcançar a plenitude do bem e da liberdade. Então, não poderemos ter almas que venham a nos completar. Então, não tem metade eterna, não existe isso. Questionado sobre isso, quando ele disse isso no Consolador, ele respondeu: qualquer coisa que leem, que eu tiver escrito, que não estiver de acordo com a codificação, fiquem com Kardec. Mas eu me reservo o direito de pensar assim. Então, aí está bem claro que é o pensamento dele, é a visão dele, a interpretação dele. Está bem claro isso. Então, vamos dar sempre atenção a isso, para a gente não ficar acreditando em determinadas coisas e achando que realmente o plano espiritual é romântico, dá até vontade de viver, né? E viver lá, morrer aqui para viver lá. Ah, não é bem assim, né? Então, essa questão de mundos transitórios, isso aqui não são colônias espirituais. Por favor, não confundam mundos transitórios com colônias espirituais. Eu não estou aqui para dizer que elas não existem, porque, mais uma vez eu digo, não é essa a minha função. Mas se vocês acharem colônias espirituais da maneira como vocês leem na codificação, vocês me mostrem que eu mudo a minha ideia, que eu mudo o meu pensamento, porque não tem. Não tem. Agora, é claro, como às vezes a gente passa por uma palavra ou outra, por uma questão ou outra, e quando vai reler, parece que nunca leu aquilo. Pode até acontecer, porque esse negócio a gente falar que nunca e sempre é tempo demais, eu não gosto de afirmativa dessa ordem e nem generalizar. Mas olha, eu não encontrei em nenhuma obra que compõe a codificação, eu não encontrei colônias espirituais da maneira como elas são apresentadas a nós. Eu não encontrei. Então, é dever de casa para vocês. Pesquisem a codificação e procurem
A hora que encontrarem, me mostrem, porque eu vou mudar a minha ideia e vou lá pesquisar e fazer até a exaltação delas. Por quê? Colônias espirituais, tendo aquelas casas, aquilo tudo que a gente tem aqui, não é assim. O que tiver na dimensão dos espíritos, o que tiver no mundo espiritual é fluídico, porque lá não tem matéria, como nós temos, é fluídico. Qualquer coisa que seja lá, ou pelo menos do nosso conhecimento, assim, no que a gente pode ver e saber, é plasmado. É plasmado, porque não tem matéria. A matéria lá é fluídica e a mão de obra é o pensamento. Então não tem matéria. Então não vamos imaginar, quando eu digo aqui, eu vou até por causa justamente de ter dado uma lida nisso aqui, pesquisado a Revista Espírita com esse assunto também, eu até vou mudar um pouco o meu vocabulário, porque eu acho que ele também pode fazer confusão. Quando a gente fala aqui em hospitais na espiritualidade, isso é uma metáfora, por favor, hein? Isso é uma metáfora, isso é uma ilustração, isso é uma alegoria. Não vamos pensar num hospital lá igual que a gente tem aqui, não. Não é isso. Quando eu me refiro a hospitais, eu me refiro a pontos de atendimento, a socorro espiritual, que é isso que a gente tem nos hospitais aqui. Talvez seja até por causa disso que nós encontramos essas psicografias falando de determinadas coisas tão próximas à Terra, para poder dar uma noção, mais ou menos, já que a gente só consegue entender e conhecer as coisas quando a gente não sabe o que é, por comparação. Talvez seja isso. Mas não vamos encontrar edificações faraônicas na dimensão dos espíritos, plasmada pelos espíritos. Não é bem assim. O espírito plasma as suas necessidades, aquilo que ele gostava. Isso é real, está no livro dos médiuns. Está lá, o Laboratório do Mundo Invisível. Mas não vai muito além da esfera dele. Se os espíritos superiores precisarem de plasmar um posto de atendimento para atender a espíritos recém-chegados da Terra por causa de uma tragédia qualquer, de algo assim numeroso, eles podem fazê-lo, mas não da maneira como a gente vê aqui. Isso aqui é grosseiro, não é nada assim na dimensão dos espíritos. A gente imagina colônias espirituais com alimento. Espírito desencarnado não come, não bebe. Vamos analisar isso pela lógica, não é nem porque Kardec está falando. Ora, quem precisa de alimento é o corpo. Espírito desencarnado não tem corpo. Não tem que comer, não tem que beber. Não é? Vamos pensar pela lógica, por aquilo que a gente vem vendo acontecer no mundo material. Claro, passou do mundo espiritual para o mundo espiritual, entrou na erradicidade, não tem alimento. Então, tem algumas que até assustam, gente. Formam famílias, casam, têm filhos. Vocês nunca leram isso não? Eu já li. Não continuei, né? Porque eu não vou perder meu tempo com uma bobagem dessa. Reúnem-se lá como se moram numas casas como se mora aqui, com a família toda, né? Aí um se apaixona pelo outro, tem filho, até morre. Faz enterro no cemitério espiritual. Eu não estou falando bobagem, não. Tem isso. Tem isso. Então, vamos combinar que isso aí é ridículo, gente. É ridículo. Aí, vem depois uma pessoa falar assim, os espíritas são doidos, alienados mentais. Bem, se acharmos que realmente tem, é para estar doido mesmo. Entendeu? Então,
as colônias espirituais que são relatadas são assim. São assim. Aquele livro, Violetas na Janela, gente, que coisa pavorosa que é aquilo. Ah, mas é tão lindo. Ah, também achei lindo e romântico. E falso. Ah, mas tudo ali é mentira. Não, gente, não é mentira. Foi plasmado o que ela via, mas aquilo não é a realidade do ser na vida espírita. Não vamos tomar essas coisas pela realidade da alma na erraticidade. Falamos sobre erraticidade. O que é a erraticidade? É o intervalo entre uma encarnação e outra. E não vimos ali milhares de séculos o espírito pode ficar? Onde que ele vai estar? Aonde que esse espírito vai estar em milhares de séculos para esperar a próxima encarnação? Porque erraticidade não é um espaço, é um estado de desencarnado que a alma se encontra. A partir do momento que ela desencarnou, ela entra na erraticidade. Ela entra nesse estado de alma sem corpo. Só isso, não é um lugar, né? Então, onde ela fica? Ah, ela fica nas colônias espirituais, comendo, bebendo, casando, tendo filho, morrendo. Que é isso, gente? Né? Vamos combinar que isso é ridículo. Isso é uma coisa horrorosa. Né? Então, é aquela história. Tem várias psicografias, não é de um autor só, de vários, eu já li de vários, não é de um só. Então, a visão da alma, assim, que ela chega, pode dar a ela uma visão distorcida da realidade. Não estamos dizendo que esses espíritos estão mentindo. Eu não estou aqui para fazer um papelão desse também, né? Não estão mentindo. O que eles têm a ganhar com isso? Eles não recebem dinheiro dos livros que estão psicografando. Vamos combinar. Vamos fazer agora aqui a defesa. O que eles ganham com isso, esses espíritos, mentindo? Nada. Então eles não estão mentindo. Eles estão apenas mostrando a visão deles. A visão que eles têm, que eles estão vendo, eles estão plasmando. Porque o espírito pode plasmar um cenário? Pode. Eu trouxe aqui para vocês, tirado da Revista Espírita, se é que eu copiei, porque eu não achei muito importante, talvez não tenha copiado. Uma conversa de Kardec, né, através de um médium, com um espírito, que disse, como quer que seja, em hipótese, atende-se a necessidades que do outro lado não é possível satisfazer. Não, aqui já é o comentário de Kardec, eu acho que eu não imprimi. Mas não, é porque ali é difícil de achar, porque eu não trouxe o ano nem o mês. Mas é assim, Bisset, um espírito relatou para Kardec que ele viu do outro lado da vida, não foi aqui, não foi encarnado, não foi nem espíritos desencarnados aqui junto com os encarnados que ele viu isso. Ele viu do outro lado mesmo, na erraticidade, espíritos famintos e sedentos que queriam muito comer e queriam muito beber. E eles brigavam entre si. Eles brigavam entre si pela comida e por uma bebida que existia ali. Então ele viu isso e ele relatou isso para Kardec. Qual é a explicação para isso? Eles saíram da Terra nesta situação, envolvidos com a fome e com a sede, como a gente vê muitos aqui na Terra assim, não tem comida e nem tem nada para beber nem para comer, e não precisa ir lá para a África não. Precisa ir para lá não. Vamos ficar aqui no Nordeste. Uma vez o repórter fez uma reportagem na casa de uma família que não tinha nada para comer. Ele perguntou para a menina, o que você vai jantar? Ela falou assim, barro. Vocês devem ter assistido isso, porque isso eu vi, né? Muita gente vê, o Jornal Nacional. Aí ela ainda falou assim, mas barro
barro vai te satisfazer? Ela falou assim, mata a fome. Então, não precisa ir muito para longe, né? Existem coisas terríveis aqui na Terra em termos de fome, de sede. Tem fotos horríveis, eu tenho algumas, que a gente vê aquilo, um menino se alimentando no ânus de um gado, porque não tinha o que comer, pelo menos era capim, né? As fezes. Então, horrível, horrível. Aí a gente vê uma alma dessa desencarna, ela entra tão perturbada na dimensão espiritual que ela quer comer, ela quer beber, e o outro que vai. Aí o que ocorre? Como ela está tão perturbada, ela plasma aquele alimento para ela. Ela plasma uma água, ela plasma um alimento, o outro que está do lado vê e quer para ele, e briga, e quer apanhar, porque foi isso que ele viu, a briga, né, para pôr comida lá. Então eles plasmam um pedaço de pão, eles plasmam uma água e plasmam esse cenário ali que não vai muito além, ele não alcança muito espaço, é aquilo ali em volta deles, que logo vai se desfazer à medida que eles sejam tratados, sejam orientados, e serão, porque são almas necessitadas, vão ser orientadas. Então isso passa, isso cessa ali. Então tem esse relato para Kardec. Aí algumas pessoas se apegam nisso, tá vendo? Ó, tem que dar um pouco de alimento para o espírito quando ele sai da Terra. Não é assim. São casos isolados, não existem essas colônias dessa forma, né? Como a gente vê, são colônias próximas à Terra. Pois é, não existe isso lá. Sabe o que tem na codificação para explicar essas coisas? Uma variação grande de atmosfera fluídica do planeta. Esses espíritos, muito apegados à Terra, eles ficam nas esferas fluídicas do planeta em que eles estavam vivendo. E muitas vezes aqui mesmo, no próprio planeta. Espíritos que não saem muitas vezes do seu ambiente. O perispírito é tão pesado que eles não saem daqui. Muitas vezes eles não sabem que podem passar por uma parede. Ghost mostrou isso, a dificuldade que ele tinha no início de passar pela porta. Depois aquele outro espírito explicou a ele como é que fazia, que ele tocava uma latinha, que ele batia em alguém. O espírito, às vezes, com o perispírito tão pesado, das camadas mais grosseiras da Terra, ele fica aqui, ele não consegue sair. Ele não sabe que ele pode ir. Então ele vai ficando aqui na Terra mesmo, no meio de nós. Às vezes trabalhando nas coisas que ele faz. Convivendo na casa, sendo visto pelos outros, pelas crianças. E às vezes essa situação, ela demora. Ela não fica tão rapidinho, não sai tão rapidinho. Né? Uma senhora que comprou uma casa perto na minha rua, perto da minha casa, quando ela foi ver a casa e depois ela não morou lá logo assim, ainda estavam com os móveis lá, que foi vendida a casa, né, com tudo dentro, ela veio me perguntar se eu conhecia a antiga dona da casa. Eu falei que não, que eu quando fui morar ali, aquela casa já estava ali assim, né, tinha muito tempo. Mas como meu marido foi criado lá, ele conheceu. Aí ele falou, não, eu sei quem é, eu sei, família libanesa, eu sei quem é. Aí, pela descrição que ela deu, eu perguntei para ele falou, ela era assim mesmo. Essa senhora, quando ia lá, via essa senhorinha, já muito idosa, deitadinha no sofá da sala. Ela ficou lá, e pelo tempo que tem, que aquela casa estava lá, parada, ela ficou muitos anos ali, contados pela Terra. Aquilo ali, ela estava na erraticidade, né? Porque ela já tinha desencarnado, ela já tinha entrado para a dimensão dos espíritos, mas ela não se integrou a ele, ela viveu ali. Ela ficou ali, muito tempo. E todas as pessoas muito agarradas aos bens materiais, à casa que moram, também ficam. Vamos tratar da gente se desapegar, porque senão a gente vai ficar. Fica mesmo, tá? Fica mesmo. Então ela ficou, quer dizer, ela estava na erraticidade, mas ela estava ali. Então o espírito, às vezes, ele não entende que ele desencarnou, que ele morreu, que ele tem que seguir o rumo, mas ele não entende. E não adianta explicar. É igual aquilo que a gente tenta explicar para uma pessoa encarnada e ela não quer entender.
e não entende. Um momento ou outro ela resolve entender e pronto, né? Como a eternidade não conta tempo, deixa a velhinha ficou lá. Aí depois, essa senhora espírita, ela falou que fizeram muita prece para ela no centro, e aí aos pouquinhos ela foi deixando de vê-la lá. Aos poucos, porque ela disse que às vezes ia, ela estava, às vezes ela ia, ela não estava. Então depois ela falou, quando eu mudei, ela já não estava mais. Aí há quem diga, ainda bem, né? Porque ela falou, não, eu não me importo com isso, a velhinha, tadinha. O espírito nem registrava a presença dela. Já, mas ela via. Então, isso aí é erraticidade para esse espírito. Ele não estava no mundo transitório, ele não estava em qualquer... Estava lá. Então, muitas erraticidades acontece esse período entre uma encarnação a outra. Muito tempo desse período os espíritos passam na própria Terra, no próprio planeta onde eles estavam encarnados. Aí, eles não conseguindo muitas vezes saírem, né, pararem a dimensão dos espíritos, eles ficam nas atmosferas que envolvem o planeta. Quanto mais próxima da Terra, mais grosseira é a atmosfera. Quanto mais alto, mais rarefeito, né? Mais fina fica. Aí sim, eles podem fazer muitas coisas. Porque isso, a gente já passou aqui por essa parte da erraticidade. E ninguém, né, talvez tenha perguntado, que até a nossa reunião não é mais de pergunta e resposta, mas pode ter ficado assim. Mas ela explicou como ficam. Mas ficam onde? Ficam onde? Onde é esse estado de desencarnação? Para onde que o espírito vai? Pois é. Dito isso, ao mestre que o espaço é infinito, foi dito ao mestre pela astronomia e pelos espíritos que o espaço é infinito e que aquilo que se julga vazio está ocupado por matéria imponderável em estado de fluido. Nessa medida, sim, os espíritos estão por toda parte e são povoados todos os globos da Terra, do universo. Dependendo da necessidade, claro. Não disseram, aliás, que povoam propriamente o espaço infinito. Não foi bem isso que os espíritos falaram. Posição de palavra importa e muito, não é? Na língua portuguesa isso tem uma força incrível, né? E como Kardec era poliglota e ele era doutor na língua latina, é a nossa, né? Nós, francês e português são da mesma raiz, né? Então ele dava muito valor a essas coisas. Então olha só, não disseram, aliás, que povoam propriamente o espaço infinito. Então não foi dito assim, que os espíritos povoam o espaço infinito, mas que, olhem que importante, povoam ao infinito os espaços infinitos. Olha que diferença isso aí. Povoam ao infinito, quer dizer, não tem fim a questão dos espíritos povoarem este espaço infinito. Então há muita diferença nisso. Quando se lê, pois, que os espíritos estão no espaço, que transpõe os mundos, e tais domínios tipicamente físicos do universo estão integrados aos domínios fluídicos e espirituais. Nestes é que existe o que pode ser obstáculo aos espíritos. De acordo nesses mundos espirituais, tá? Nesse espaço espiritual existe o que pode ser obstáculo aos espíritos. Porque nos mundos materiais não tem nada aqui que seja obstáculo aos espíritos. Mas nesse espaço infinito aí, pode ter sim algo que seja obstáculo aos espíritos. Principalmente mundos superiores a eles. Se eles estão aquém da evolução, eles não podem ir a mundos superiores, né? Nestes é que existe o que pode ser obstáculo aos espíritos de acordo com a sua situação
perispirítica. Por que isso? Né? Porque quanto mais grosseiro é o conhecimento desse espírito, quanto menos ele sabe, mais grosseiro é o seu perispírito. E quanto mais grosseiro é o perispírito, menos ele pode ir a mundos mais evoluídos, porque o perispírito não combina. A gente já não falou aqui que quando um espírito vai reencarnar num mundo superior, e não vai mais voltar para a Terra para reencarnar, ele deixa aqui esse perispírito da Terra? Ele deixa aqui, porque o perispírito que ele está usando é do fluido do planeta em que ele estava encarnado. Ele leva com ele quando ele vai retornar esse planeta para reencarnar mais. Mas quando ele não vai mais reencarnar aqui, ele deixa aqui. E ele vai pegar os fluidos do planeta em que ele vai reencarnar. São fluidos mais etéreos. Perispírito menos denso, mais eterizado, mais essenciado. Aí, esse choque fluídico impede o espírito de alcançar níveis superiores, em mundos superiores. E aí é um obstáculo para ele isso. Ele não pode, porque vai haver realmente aí um choque entre os fluidos do perispírito que ele carrega, que é pesado, com os fluidos mais essenciados do outro planeta. Então ele não pode ir. Né? Então é um obstáculo para ele. Este é o adendo que faltava à ideia inicial de mundos transitórios e intermediários, razão pela qual se limitou aparentemente a um panorama interplanetário astronômico. Kardec não está falando de mundos materiais propriamente dito, como a astronomia conhece. Ele está falando, sim, de mundos espirituais, de orbes espirituais. Kardec perguntou assim aos espíritos: existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Quer dizer, aqueles que estão na erraticidade, eles respondem assim: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de lugares em que possam repousar na erraticidade, que possam repousar de erraticidades muito longas. Quando um espírito fala em erraticidades muito longas, a gente vai lembrar dos milhares de séculos que ele pode ficar na erraticidade, né? Muito longas. Que se é muito longas para eles, imagina para a gente, né? Que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Até nesses mundos transitórios, não são todos os espíritos que podem descansar neles. Eles vão descansar naquele mundo transitório que tiver de acordo com o nível de evolução deles. Mas existem mundos transitórios para almas mais aperfeiçoadas, mas que ainda precisam de reencarnar, que ainda são espíritos errantes. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Vamos pensar. Nós podemos deixar o nosso mundo aqui à vontade, a nosso critério, visitar outros? Não. Estamos presos aqui porque a gente está encarnado. Mas esses espíritos que estão nos mundos transitórios não estão encarnados. Eles estão sem corpos, eles não estão presos lá. É como se fosse um spa, digamos assim, para as almas cansadas de uma erraticidade longa. É um descanso, né? Inclusive, na Revista Espírita, Mozart fala para Kardec, numa das comunicações de Mozart, na época que essa revista estava sendo editada, que
espíritos na erraticidade tocam músicas, fazem concertos. Kardec, olha só, por aí a gente já vai deduzindo. Kardec pediu uma explicação para ele. Imagina falar que tem comida, bebida, casa, descasa, tem filho e morre. Pô, Kardec achou isso ridículo, né? Uma coisa horrível. Pois só de falar que eles podiam tocar concertos, que Chopin estava coordenando isso, Kardec se horrorizou e pediu explicações. Aí Mozart deu explicações a Kardec sobre isso, que muitos espíritos na erraticidade estão naquilo que se pode chamar de... Como é que é o nome que eles deram? Eu devia até ter anotado. Bivacs. Bivacs a gente conhece aqui na Terra, né? São espaços na organização física do planeta que não tem construções feitas pelo homem. São espaços da própria natureza ali. Então, Mozart explica isso para Kardec, né? Porque Kardec se utilizou de todos os meios para codificar. Então, esses bivacs a que Mozart se referia, Santo Agostinho trocou em miúdos para a gente como mundos transitórios. Santo Agostinho, na Revista Espírita, relatando para Kardec o que eram mundos transitórios, ele explicou que eram mundos em que os espíritos ficavam temporariamente à espera de uma outra encarnação, já que estavam vindo de erraticidades muito longas e precisavam de orientações, precisavam de entre aspas, um descanso, que a alma não descansa, tá? Isso também é alegórico. A gente tem que ter cuidado com o que fala, porque às vezes a gente fala uma palavra e ela é levada no sentido literal, mas aqui não, é no sentido conotativo, é no sentido metafórico, né? Eles precisam se refazer de encarnações longas e penosas. Então, esses bivacs que Mozart se referiu a Kardec, isso foi substituído por Santo Agostinho por mundos transitórios. Então, continuando aqui, Kardec pergunta: os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Eles dizem, certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e de mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores até chegar à posição dos eleitos. Quem deu essas respostas aqui, quando Kardec estava codificando, foi Santo Agostinho. Na Revista Espírita vem assinado por ele essas respostas. E aí Kardec continua perguntando: os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ele diz, não, sua posição é apenas temporária. Então, esses mundos transitórios poderão ou não se tornarem mundos para a reencarnação de espíritos, como aconteceu com a Terra. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Eles respondem, não. Sua superfície é estéril. O que os habitam não precisam de nada. Olha só, mais uma vez se chocando com as colônias espirituais. Espírito não precisa de nada material. Então não tem que ter construção, não tem que ter nada, não tem que ter água, não tem que ter comida, não tem que ter nada, não tem que ter flor, não tem que ter nada. É uma superfície estéril. Tipo assim, a Lua poderia ser um mundo transitório? Poderia, porque a sua superfície é estéril. Segundo Santo Agostinho, não. Santo Agostinho relata. Aqui Kardec não relatou tudo, tá? Mas Santo Agostinho relata na Revista Espírita, quando perguntam a ele sobre essa questão da Terra, ele diz que no sistema solar não tem mundo transitório. Nenhum deles é usado para isso. Ah, são inúteis? Com certeza não.
deve ter um outro tipo de vida, outro tipo de utilidade, mas segundo Santo Agostinho não tem, né? Kardec pergunta: essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Ele diz que não, são estéreis transitoriamente. Então é tempo apenas. Enquanto eles são estéreis, eles estão sendo utilizados para isso. Do contrário, outros serão, uma vez que há muitas moradas na casa do Pai. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Aí ele responde: já esteve. Aí Kardec pergunta: em que época? Ele responde: durante a sua formação. Aí a gente fica imaginando aqui, como que pode aquela revolução no globo, águas quentes, águas frias e fogo e não sei mais o que, como que isso pode ter servido, né, de mundo transitório para uma alma descansar ali, descansar entre aspas, para ela ser preparada ali? Sim, mas olha só, não necessariamente na superfície do planeta, e sim na atmosfera fluídica do planeta, onde esses espíritos ficam. Então não precisa ser na superfície. Pode, mas não precisa. Espíritos se reúnem no Sol, né? No Sol. Quando a gente fala assim, eu estou no Sol, é um erro de preposição, porque ninguém está lá, nós estamos ao Sol, né? Mas a gente fala e todo mundo entende, tá bom assim. Mas quando se fala que os espíritos estão no Sol, estão mesmo. Porque nada pode destruí-los. E é uma energia, imagina aquela fonte energética para os nossos corpos. Para as almas, talvez nem tanto, mas para os nossos corpos é necessário. Mas também para a parte espiritual. Então eles irradiam para todo o sistema. Então os espíritos não precisam de uma superfície, eles não têm pé para andar, não. Né? Eles não precisam de banquinho para sentar também, não. Então a gente tem que ter lógica nisso aí, ficar analisando as necessidades, tanto da alma quanto dos espíritos. Esses mundos seriam, então, desprovidos de belezas naturais, como a gente tem aqui a nossa terra linda, né? Tantas belezas naturais. Aí eles respondem assim: a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. Não precisa. Eles têm o universo todinho para eles admirarem. Né? Lindo demais, né? Então, a gente continua dizendo, quando Kardec deparou-se com a questão do suplício, né, de um personagem da mitologia grega, chamado Tântalo, foi filho de Zeus, né? Eu adoro mitologia grega, vocês já perceberam, né? Que de vez em quando eu saio com uma aqui. Mas sabe o que é? Essa mitologia, ela foi... A Bíblia foi baseada na mitologia. Ela foi escrita baseada nos ensinos mitológicos. Né? A perda do paraíso está lá nos escritos mitológicos, não é? Está lá. Até mesmo na figura de Pandora. E em tantas outras que estão escritas. E Tântalo era filho de Zeus. Mas ele almoçava com os deuses no Olimpo. Mas teve um dia que ele quis... eu não me lembro bem quais eram os dois alimentos dos deuses. Um é a ambrosia, o outro eu não estou me lembrando muito bem. Mas ele roubou os dois, porque ele queria tudo para ele, a imortalidade para ele, porque aquilo era uma briga horrorosa, cada um querendo mandar mais que o outro. E Zeus não queria perder seu posto, né? Quando ele viu que Tântalo roubou a ambrosia, e deu a ele, então, um castigo. E tinha uma outra substância que eu vou pesquisar, que eu já não me lembro muito bem dessa história. Eu vou pesquisar, não deu tempo de eu ver isso antes de eu sair. Quando eu pesquisei isso aqui na Revista Espírita, eu achei Tântalo aqui, né?
Mas aí ele sofreu um castigo. Zeus o condenou a ficar mergulhado num ambiente com água até o pescoço. Não, esse foi o outro. Esse aí foi Aquiles, que foi mergulhado nas águas do rio e teve o pezinho para fora. Ele era imortal no corpo e o pezinho ficou mortal, né? Morreu com uma seta de Paris. Naquele filme, Troia, tem essa... É lindo esse filme, lindo. Quem não viu deve ver. Conta a história de Aquiles ali, de Paris, né? E de Helena, né? Ela que gerou toda a briga entre gregos e troianos. Então esse filme conta. Mas Zeus condenou então Tântalo a ficar mergulhado num ambiente cheio d'água. E para cima tinha tudo que ele queria. Uvas, frutas, tudo para ele se alimentar. E ele ia ter fome e ia ter sede. Mas ele não ia nem poder comer e nem poder beber. Porque se ele voltasse o rosto para baixo para beber a água que estava até aqui, a água descia. E se ele se esticasse para pegar as uvas, elas subiam. Então, ele foi condenado eternamente a viver em volta do que queria e do que necessitava e não podia usufruir. Então, vamos trazer essa alegoria para que a nossa realidade aqui, os espíritos desencarnados, presos à terra, que não conseguiram se desapegar, também querem comer e beber aqui conosco. E não podem. Mesmo que sintam fome, não podem comer porque não tem boca, nem estômago para digerir. E não podem beber. Então, o que eles fazem? Eles sugam as nossas energias, né? Eles ficam em torno de nós para sorver a energia dos alimentos. Por isso que muitas vezes a gente fala, não adianta se preocupar muito assim com aquelas frutas que vai comprar no supermercado, no hortifruti, todas lindas e maravilhosas, bonitinhas, as verduras, tudo lindo. Aí põe aquela mesa maravilhosa. Agora, dependendo da sintonia do pensamento, vai comer palha. Porque vai convidar tantos comensais espirituais inferiores ali para perto, que eles vão sorver a energia do alimento e vai comer uma fruta que já nem tem tanta coisa boa assim. Isso ocorre. Então, eles não podem comer e eles não podem beber. E Kardec fez comentários a respeito dessa alegoria de Tântalo, né? Como quer que seja, em hipótese alguma, atende-se a necessidades que, do outro lado, não é possível satisfazer. Mais uma vez, a gente encontra aqui um combate às colônias que dão comida e bebida para os espíritos, né? Não há lá em cima, esse em cima, a gente também fala, é uma alegoria para fora da terra, né? Como fruir gozos carnais por falta do instrumento dos mesmos. O corpo físico não tem mais. Não podemos mais ser atendidos às necessidades do corpo, nós não temos mais corpo. Por isso, Kardec recorre ao suplício mitológico de Tântalo como oportuna ilustração. A metáfora de tudo que está tão perto e ao mesmo tempo é inalcançável. Tá vendo? A mitologia tem tudo a ver com a vida da gente, né? É uma metáfora, isso é pra gente. Quando nós temos desejos inalcançáveis, para quê? Vamos só sofrer, como Tântalo sofria, porque não podia beber água nem comer as uvas, não é? Então, quando a gente aqui na Terra fica, não é, desejando aquilo que não é alcançável por nós, isso é bobagem, vamos ser Tântalos, sofrendo aí para não alcançar. Então, essa ilustração, ela quer dizer exatamente isso. Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe daquilo que se deseja. Havia entre os antigos um conhecimento mais exato do estado do mundo espiritual do que entre os modernos, segundo Kardec, pela razão de que estes
materializavam os gozos de além-túmulo, bem como suas penas. O Espiritismo discorda terminantemente disso, sendo no cristianismo, seja mesmo no islamismo, diz Kardec sobre certa nuance da vida depois da morte, relatada no Alcorão. Porque no Alcorão tem lá uma promessa de um mundo de sedas e não sei mais o que, após a morte, né? E das virgens todas à espera, né, do justo. Aí Kardec diz assim: sem dúvida, se notará que os rios, as fontes, os frutos abundantes e as sombras aí representam grande papel por faltarem, sobretudo, aos habitantes do deserto. Essa alegoria era por causa do que eles não tinham. Então era oferecido a eles, se eles fossem bons, ter o que eles desejavam na outra vida. Era uma forma de fazê-los melhorar, né? Os leitos macios e as roupas de seda, para a gente habituada a dormir no chão e vestida com grosseiras peles de camelo, também deviam ter grande atrativo. Por mais ridículo que tudo isso possa parecer, pensemos no meio em que vivia Maomé e não o censuraremos muito, pois com o auxílio deste atrativo, ele soube tirar um povo da barbárie e dele fazer uma grande nação. Que lindo, né? Que é uma homenagem de Kardec a Maomé, não deixa de ser. Que ainda que por caminhos que não eram reais, ele tirou um povo da barbárie e construiu uma nação, né? Então, voltemos aí aos espíritos que fazem essas psicografias tão, digamos assim, fictícias, né? Quem sabe eles também não estão querendo, através de uma ficção, de algo assim tão quimérico, né, tirar do povo o medo da morte e outras coisas mais. Não sei. Não nos cabe avaliar isso, nem dizer, porque não sabemos quais são as intenções. O que precisamos saber é o seguinte: não há colônias espirituais como elas são relatadas. Essas colônias, só um instante para eu terminar meu raciocínio. Essas colônias espirituais, elas são confundidas com os mundos transitórios, onde os espíritos passam nesses mundos para esperar uma próxima encarnação, vindos de erraticidades muito longas. Fala. Olha, eu não vou dizer para você nada a ver, eu não posso fazer julgamentos a respeito. Agora, da maneira como se apresenta, na codificação não tem endosso, tá? A única coisa que eu estou deixando claro aqui é isso. Eu não estou dizendo que seja mentira ou que não seja, qual é a intenção. Não tem na codificação nenhuma referência a colônias espirituais assim. Tem referência ao socorro espiritual, aos espíritos desencarnados que precisam, nesses mundos transitórios, ou em todos os mundos que estão nessa região que ainda nós não conhecemos. Kardec, deixa eu ver se está aqui, o Espiritismo, olha só, espraia a vida espiritual pelos espaços infinitos povoados ao infinito. O espaço que se supõe vazio está cheio de uma matéria em estados que de ordinário escapam aos nossos sentidos e instrumentos. Esse é o mundo dos espíritos propriamente dito, que interpenetra o universo físico e em tudo transcende. Estima-se, aliás, que a matéria conhecida presente apenas 4% do universo. Apenas 4% do universo é a matéria conhecida, né, por nós. Represente aí 4% do universo. Cabendo 26% a matéria escura.
mas que se sabe mais ou menos o que tem. E assustadores, 70% a energia escura, ninguém sabe o que tem lá. Pouquíssimo se compreende a respeito do que efetivamente seriam. Nesses 70%, já que os espíritos falaram que não tem nada vazio no universo, estão lá mundos que dão oportunidade aos espíritos que estão na erraticidade de trabalharem, de atuarem, de se elevarem, aprenderem em longas erraticidades, para então descansarem, entre aspas, aí, em mundos transitórios, para alcançar uma encarnação em um mundo material. Entendeu? Então, aquilo que é dito ali, pode ter sido, não sei, ele viu isso, ele interpretou dessa maneira, porque quem deu esse recado foi ele. Só ele. Só ele. Não tem problema não, só ele. Tá acabando também. Então, isso só veio dele. Entendeu? É que eu te digo, é a visão de um espírito. É a visão de alguém que chegou e viu, ou plasmou isso, ou viu isso assim, e ditou. Né? A Sueli Caldas, ela costuma dizer que ele foi um repórter da dimensão dos espíritos na sua interpretação própria. É isso aí. Entendeu? Então, aqui nós não estamos falando que há mentiras, mistificações, ou seja lá o que for. Apenas a visão dele, não é? Então, compará-lo com Kardec, que veio aí, a encarnações e encarnações sendo preparado para fazer a codificação, e não tendo na codificação nenhuma alusão a essas colônias espirituais, e ainda que, mas por que Kardec e por que não ir? Bom, não vamos nem fazer essa comparação que eu já falei a respeito, apenas pela lógica. Espírito não tem corpo, não tem boca, não tem estômago, não tem aparelho digestivo, tem nada. Não precisa de comer nem de beber. Né? Então, só por aí, a gente vê que não tem essa necessidade. Não tem isso mais. Né? Então, só por aí, já começa a dar uma ruída aí nessas colônias relatadas, que não se encontra na codificação. Por isso que eu estou falando, vocês que estudam, que leem também, vê se acha. Eu não achei, mas eu não achei. Não quer dizer que não tenha. Eu acho que não tem, tá? Até pela lógica, né? Mas tudo bem, né? Tendo, eu mudo o meu pensamento, claro, e a minha ideia. Muita paz para todos. Ainda tem coisa para a gente estudar a respeito disso aí, porque esse início é assim. Nós vamos entrar dentro dessa vida espírita, num estudo muito bom, extremamente esclarecedor, sobre percepção, sensações e sofrimentos dos espíritos. Como é isso? Como eles percebem as coisas, como eles sofrem, tem calor, tem frio, como é isso, né? Ainda tem um comentário de Kardec sobre esses mundos transitórios que nós vamos deixar para a nossa terça-feira que vem. Muita paz para todos.